Naofumi Iwatani é apenas mais um estudante universitário otaku do Japão que não gosta de sair, não tem muitos amigos e passa a maior parte do tempo lendo light novels. Um dia, enquanto folheia um light novel, ele é convocado para um mundo diferente, junto com outros 3 caras. Quando recobra a consciência, encontra-se cercado por um grupo de homens com capas, que começam a chamá-los de heróis. Ele percebe que tem um escudo preso ao braço, que não consegue mover, e o homem com capuz o chama de Herói do Escudo. Os outros são Motoyasu, o herói da lança, Ren, o herói da espada, e Itsuki, o herói do arco. Eles são escoltados até a presença do rei, que os saúda, mas Naofumi percebe que o rei está agindo de forma muito fria com ele. No dia seguinte, um grupo de aventureiros é chamado do reino, e recebe a escolha de se juntar ao grupo do herói. Surpreendentemente, nenhum dos aventureiros se juntou ao grupo de Naofumi, o que é um problema, porque ele é um herói do escudo, ou seja, ele praticamente não tem capacidades ofensivas. Uma garota chamada Mine, que anteriormente se juntou ao grupo de Motoyasu, se oferece para entrar no grupo de Naofumi. Naofumi fica instantaneamente encantado pela garota e parte para o primeiro dia de aventura. Eles vão a um prado próximo, onde matam um monte de balões monstros de nível muito baixo e os vendem na loja da cidade. Minnie o leva a uma loja de armas, mas quando ele tenta segurar uma espada, o escudo a rejeita. Ela o convence a comprar uma cota de malha leve, e ela mesma compra uma armadura muito cara, mencionando que assim poderá estar mais segura e ser mais eficaz em matar monstros. Ele cede ao seu charme, e eles vão a uma taverna para celebrar. Depois de jantar, ele volta a dormir, sonhando feliz sobre os dias que virão, totalmente alheio às dificuldades que enfrentará no dia seguinte. No dia seguinte, quando ele acorda, fica horrorizado ao descobrir que todo o seu equipamento, material e dinheiro foram roubados, exceto o seu escudo. Ele corre para fora e é confrontado por um grupo de guardas que o levam ao rei. Ele vê Minnie já presente no tribunal e diz a ela que foram roubados e pergunta se algo dela foi roubado, ao que ela se esconde atrás de Motoyasu. O rei grita para ele ficar quieto. Minnie contou a todos que, à noite, ele entrou bêbado em seu quarto e tentou molestá-la, arrancando suas roupas, e ela correu para fora do quarto assustada, esbarrando em Motoyasu, que a salvou. Naofumi fica completamente chocado, olha para ela incrédulo e diz a todos que foi direto para a cama naquela noite. Mas nenhum dos outros heróis está disposto a acreditar nisso. Ele também percebe que Motoyasu está usando a cota de malha leve que comprou ontem, e se dá conta de que tudo fazia parte do plano da Minnie o tempo todo. Ele fica frustrado e pede ao rei para ser enviado de volta para casa, mas o rei responde dizendo que eles só podem voltar para casa depois de derrotarem todas as ondas. Ele afasta os guardas e sai do palácio com nada além de um manto sem graça para vestir e seu escudo ao seu lado. As notícias sobre seu crime se espalham por todo o reino, fazendo com que cada pessoa o despreze. Ele entra na floresta e mata os monstros balões a noite toda, voltando à loja da cidade para vendê-los. Ele então vai a uma taverna e, enquanto come, é atacado por um grupo de bandidos. Ele consegue derrotá-los facilmente com a ajuda do monstro balão ainda preso ao seu corpo, mas depois fica frustrado com a falta de suas capacidades ofensivas. Um homem baixo percebe isso do canto e se apresenta como um comerciante de escravos. Naofumi entra na sua tenda para dar uma olhada nos escravos, porque o comerciante lhe diz que os escravos estão ligados por um feitiço e não podem trair ou mentir para seus mestres. Naofumi olha através dos escravos e escolhe uma menina doente chamada Raftalia, pois ela é a única que ele pode pagar. Ele a leva com ele no dia seguinte, compra uma pequena espada na loja de armas e a incita a matar um dos monstros balão que ele está carregando. No começo, ela está assustada e hesitante, mas quando ele a ordena, ela se machuca com a marca de escrava e decide apunhalar o monstro, matando-o. Mais tarde, ele a leva a uma taverna e a alimenta, o que a surpreende, pois nunca tinha recebido comida como escrava. Ela rapidamente cria uma conexão com ele e começa a se destacar em matar monstros. Eles então se mudam para outra cidade, onde vão a uma mina para ganhar algum dinheiro, minerando os minerais lá, mas são atacados por um monstro cão de 2 cabeças. Raftalia fica apavorada porque este é o tipo de monstro que destruiu sua aldeia e matou seus pais. Naofumi a defende e ordena que ela ataque o monstro, mas quando percebe o quão traumatizada ela está, ele diz para ela fugir enquanto ele distrai o monstro. Ela fica abalada com essa declaração e corre até o monstro, apunhalando-o no pescoço. O monstro a joga para longe e tenta atacá-la, mas ele invoca um escudo na frente dela, protegendo-a. Ela dá um salto e apunhala o monstro no peito, matando-o. Passou uma semana e Raftalia cresceu bastante, e ela ficou muito boa em matar monstros. Ela leva Naofumi de volta à loja de armas para conseguir uma armadura para ele, já que ele continua se machucando ao tentar protegê-la. Ela adquire uma espada e uma armadura bárbara, e depois eles visitam a ampulheta do dragão, que mostra o tempo restante para a próxima onda chegar. Ele percebe que a onda chegará antes do dia seguinte e se vira para sair, mas esbarra nos outros 3 heróis. Ele os ignora e continua andando, mas Motoyasu segura a mão de Raftalia e diz para ela deixar Naofumi. Ela recusa, e então ele pergunta se ela ouviu os rumores sobre Naofumi. Isso enfurece Naofumi, e ele a agarra e se afasta. Naquela noite, ela pergunta a ele sobre o que aconteceu entre todos os heróis, e ele se recusa a responder.
No dia seguinte, a onda chega, e os heróis são teleportados para seus respectivos locais. Ele nota que a vila de Lut, onde ele lutou contra o monstro cachorro, não foi evacuada, então ele corre para essa área. Ele distrai todos os monstros e diz para ela ajudar os aldeões a evacuarem. Ele consegue defender todos os aldeões e então sobe em uma torre de sino, tocando os sinos alto para atrair os monstros. Em seguida, ele incendeia a torre e pula, matando muitos monstros de uma vez. Alguns dos aldeões se inspiram nele e decidem lutar. Um grande monstro avança para atacar um dos aldeões, mas Naofumi consegue defendê-lo e Raphtalia corre e mata o monstro com um único golpe. De repente, ele vê um clarão brilhante no céu e fogo começa a chover sobre eles. Ele cobre Raphtalia e ouve os cavaleiros reais entrando na aldeia. Eles lançaram um sinalizador e zombaram dele por ficar em uma vila enquanto os outros heróis estavam juntos. De repente, os cavaleiros são atacados por um monte de monstros grandes, mas Naofumi os defende. O líder dos cavaleiros diz para eles deixarem essa aldeia para poderem ajudar os outros heróis, mas alguns dos cavaleiros se recusam, inspirados pelo herói do escudo, e decidem lutar. Logo, eles conseguem matar todos os monstros e a onda acaba. Naofumi participa da celebração no palácio com Raphtalia apenas para receber sua recompensa e sair. Motoyasu aproxima-se de Naofumi e de repente o desafia para um duelo, dizendo que, se ele perder, terá que libertar a pobre escrava, Raphtalia, que, segundo Motoyasu, foi lavada cerebralmente. Naofumi recusa a princípio, mas Raphtalia é capturada pelos guardas no palácio. O rei ordena que Naofumi duele com Motoyasu, sabendo bem que sem Raphtalia ele só poderá se defender dos ataques de Motoyasu. O duelo começa e Motoyasu avança com uma estocada de lança, que Naofumi consegue desviar muito facilmente. Ele recua e avança com uma série de estocadas de lança, que Naofumi consegue desviar, mas um dos golpes o atinge no ombro. Eles se afastam e desta vez, Naofumi corre em direção a Motoyasu, esquivando-se da lança e socando-o no torso com um monstro balão. Ele então usa seu escudo de impacto para atingir Motoyasu, jogando-o para longe, e depois usa sua prisão de escudo nele, liberando os monstros balão dentro. Ele diz a Motoyasu para admitir a derrota e o liberta da prisão. Ele é arremessado por um feitiço mágico direcionado a ele, justo quando todos pensavam que ele havia vencido. Motoyasu aproveita isso e usa sua lança relâmpago nele, derrotando-o. Todos torcem por ele, mas Naofumi se levanta e diz que o duelo foi nulo porque Mine interferiu usando sua magia nele. Motoyasu se recusa a acreditar nisso, e o rei também se recusa a reconhecer isso. Eles levam Raphtalia e removem seu selo de escrava, removendo-a do grupo de Naofumi. Ele entra em desespero e cai de joelhos, amaldiçoando o dia em que chegou a este mundo. Ren e Itsuki se aproximam de Motoyasu e confirmam que o duelo não foi justo porque Mine interferiu, mas Motoyasu ainda está em negação. Raphtalia dá um tapa em Motoyasu quando ele tenta falar com ela e corre para Naofumi, abraçando-o e dizendo que nunca vai deixá-lo sozinho, o que remove a maldição de vingança dele e enche seu coração de calor. Naofumi visita o comerciante de escravos novamente porque Raphtalia quer o selo de escrava de volta. Enquanto está lá, ele vê um monte de ovos que são revelados como ovos de monstro. Ele come um dos ovos de monstro para que Raphtalia possa ter ajuda durante a luta. No dia seguinte, o ovo choca e uma pequena e gorda ave emerge dele. Esta ave é chamada de Filolial, é muito rápida e é usada para carruagens. Em 2 dias, o Filolial cresce até seu tamanho total e Nafuma dá-lhe o nome de Filo. Enquanto estão hospedados na aldeia de Lut, o grupo do herói espiritual chega, pois ele foi nomeado senhor desta aldeia e impõe impostos de pedágio extremamente altos à aldeia. Naofumi defende a vila, mas ele é então desafiado para uma corrida. Ele monta em Filo enquanto Motoyasu monta em seu dragão, e assim que a corrida começa, Filo rapidamente ganha vantagem, mas os cavaleiros reais escondidos na selva usam magia para criar buracos, desacelerar Filo e até acelerar o dragão. Mas apesar disso, Naofumi vence a corrida, salvando a vila dos impostos. Filo de repente se transforma em um pássaro ainda maior e mais rechonchudo, que nunca é realmente visto por ninguém. Os aldeões lhe dão uma carruagem como recompensa e um passe de comerciante que o protege de pagar impostos de pedágio. Naquela noite, eles fazem uma fogueira no bosque e vão dormir, mas no dia seguinte, quando ele acorda, fica surpreso ao ver uma jovem nua deitada em seu colo com asas nas costas. Naofumi leva Filo e Raphtalia a uma modista, porque toda vez que Filo se transforma, ela acaba destruindo suas roupas. A costureira diz a eles que precisam de uma pedra mágica especial para tecer o fio que a loja de magia não tem no momento. Eles saem da cidade e usam sua carruagem como transporte para um rico comerciante. Seu caminho é bloqueado por um grupo de bandidos, que são rapidamente enfrentados por Raphtalia e Filo. Eles amarram os bandidos e então saqueiam todo o dinheiro roubado deles. O comerciante admira Naofumi e o recompensa com seu conhecimento e conexões por salvar sua vida. Ele aprende muito sobre comércio e recebe até a localização da pedra preciosa do fio mágico. Ele vai ao templo onde a pedra preciosa está com seu grupo e a bruxa da loja de magia e é confrontado por um monstro.
Esse monstro parece ser cego, mas tem uma audição incrível. Ele usa seu escudo para desviar os ataques enquanto Raphtalia e Philo tentam atacar o monstro, mas ele consegue desviar dos golpes facilmente. Naofumi então transforma seu escudo em um dispositivo semelhante a um megafone, e pede a Philo que grite nele o mais alto possível. A sensibilidade extra ao som resulta em danos nos tímpanos do monstro, e ele perde sua capacidade auditiva. Depois disso, tudo corre bem, pois Raphtalia usa sua espada para cortar o corpo do monstro e Philo chuta a cabeça dele, esmagando seu crânio. Eles então conseguem coletar a pedra preciosa e voltar para a cidade, fiando um fio dela que a costureira usa para criar um vestido mágico para Philo. Naofumi recebe a notícia de que uma das vilas foi afetada por uma praga, então ele segue para lá para vender seus medicamentos. Quando ele chega à aldeia, percebe que a situação é muito pior, e que ele só pode curar os sintomas e não a doença real. Ele é informado pelos médicos que tudo começou quando o herói da espada matou o dragão que vivia nas montanhas. Uma semana depois, o cadáver começou a apodrecer e liberar veneno, que é a raiz dessa praga. Naofumi leva Philo e Raphtalia até a montanha para lidar com o cadáver em decomposição. Mas assim que se aproximam do aparentemente morto dragão, ele começa a se mover novamente e se transforma em um zumbi. Philo saltou e começou a atacá-lo, mesmo quando Naofumi disse para ela recuar. Ele tentou ajudar, mas o dragão usou seu sopro envenenado para mantê-lo afastado. Fellow saltou de um penhasco e tentou atacar o dragão novamente, mas foi devorado no processo. Naofumi caiu de joelhos, incrédulo. Ele criou Philo desde o ovo, e agora ela estava morta. Sua raiva voltou e começou a consumi-lo, transformando seu escudo em um escudo de raiva. Ele começou a se aproximar do dragão com ódio nos olhos, querendo nada mais do que matar tudo que já ousou desafiá-lo. Antes que seu ódio pudesse consumi-lo, ele foi trazido de volta por Raphtalia, que o segurou quando ele tentava se aproximar do dragão, sendo queimada por todo o corpo e desabando. Agora, Fuyui tenta curá-la, mas sua magia de cura não é suficiente. E com o dragão atacando-o, parece o fim para eles. Mas de repente, o dragão desaba e Philo emerge de seu estômago. Ela explica que o dragão a engoliu, mas enquanto tentava sair do estômago, ela avistou um cristal brilhante e o comeu, resultando na morte do dragão. Enquanto ele se dirigia para a capital para conseguir água benta para curar Raphtalia, ele avista uma jovem cercada por vários filoliais. Os filoliais fugiram assim que o viram, e Naofumi percebe, ao olhar para a menina, que ela não é uma garota do vilarejo, ela é de uma família nobre. A jovem se apresenta como Meld, que é instantaneamente atraída por Philo e corre até ela, iniciando uma conversa. Philo parece estar feliz, então ele permite que ela brinque com Meld. Meld informa a ele que estava indo para a capital, mas se separou de seus guardas quando começou a brincar com os filoliais e pergunta se pode acompanhá-los até a capital. Naofumi concorda e no dia seguinte eles chegam à capital. Philo acompanha Meld para deixá-la em seu lugar, enquanto Raphtalia e Naofumi vão à igreja para adquirir a água sagrada. Enquanto voltava da igreja, Naofumi é subitamente atacado por Motoyasu. Ele se afasta e pergunta por que está sendo atacado, ao que Motoyasu responde que quer que Naofumi liberte a pequena menina escrava loira que ele adquiriu. Naofumi zomba dele, e Motoyasu o ataca novamente com a lança, destruindo as barracas próximas. Mine chega à cena e manda seus guardas cercarem Naofumi para que Motoyasu possa atacá-lo. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Melt chega ao local e ordena que os guardas abaixem suas espadas. Acontece que Melt é a segunda princesa e a próxima na linha de sucessão ao trono, e Mine é na verdade a primeira princesa, e seu nome verdadeiro é Malt. Melt ordena que os guardas se afastem e leva Naofumi à loja de armas, dizendo que quer a ajuda dele, mas ele se recusa a ouvir ou acreditar em qualquer coisa que um membro da realeza diga neste momento e decide ir embora. Naofumi se recusa a ajudar Melt e, em vez disso, vai à igreja para conseguir uma atualização de classe para os três. Quando ele chega ao relógio de areia do dragão, as freiras lá pedem um preço de 15 moedas de ouro dele, mas quando ele está até disposto a pagar o preço exorbitante, a freira-chefe simplesmente se recusa a atualizar a classe da Raphtalia, porque é uma ordem do rei para não ajudar o grupo do herói do escudo. Ele sai da igreja e vai até o comerciante de escravos, pedindo-lhe para fazer uma melhoria de classe, mas ele informa que apenas uma igreja pode fazer isso, e o incentiva a viajar para outros reinos para obter a melhoria de classe, se estiver sendo recusada aqui. Enquanto está lá, ele consegue uma nova arma para Philo, que são garras de metal, e vai para um esgoto para completar uma tarefa dada pelo comerciante de escravos. Philo testa suas novas garras nos monstros subterrâneos e fica muito feliz com elas. Um grupo de cavaleiros que lutaram ao lado de Naofumi durante a primeira onda aparece, pedindo para se juntar ao grupo dele, o que ele aceita com a condição de que lhe paguem 150 pratas cada um. Quando eles conseguem trazer o dinheiro, independentemente do fato de que a maioria é pobre, ele pede para usarem esse dinheiro para comprar bons equipamentos e os adiciona ao seu grupo, preparando-se para a luta contra a segunda onda.
A onda começa e Naofumi é teleportado para perto de uma vila juntamente com seu grupo. Ele vê alguns soldados tendo dificuldade com um monstro lagarto, então ele os defende enquanto Philo e Raphtalia lidam com o monstro sem problemas. Ele fica surpreso com o número avassalador de monstros desta vez e é informado sobre a posição de onde estão surgindo, que está localizada em um navio. Ele sobe nas costas de Philo e chega ao navio onde vê Ren e Motoyasu já lutando com dois monstros diferentes. Eles não conseguem matar nenhum dos dois porque estão lutando em duas posições diferentes, o que Naofumi percebe e repreende-os por isso. Ele diz a Raphtalia para usar sua magia de luz, que lançou luz do sol brilhante na área ao redor, e os monstros reais, na forma de sombras, foram revelados como os controladores dos monstros que Ren e Motoyasu estavam lutando. Ambas as sombras são mortas por Raphtalia e Ren, o que resulta na revelação do chefe principal ser um devorador de almas dimensional. O Devorador de Almas começa a lançar rajadas de energia contra eles, das quais Naofumi consegue proteger a si mesmo e aos dois membros de seu grupo, enquanto o resto do grupo de Motoyasu e Ren fica ferido. Philo ataca o monstro e causa uma quantidade muito pequena de dano enquanto tenta constantemente desviar dos ataques dele. Naofumi percebe que eles não podem vencer dessa forma, então ele usa seu escudo de raiva novamente, mas desta vez ele é tomado pelo escudo do dragão zumbi, graças ao cristal do dragão morto que seu escudo absorveu. Ele fica coberto por uma armadura preta e começa a ferver de raiva, movendo-se em direção ao monstro. Philo, que também tem um pedaço do cristal do dragão zumbi dentro dela, entra em modo de fúria e começa a atacar o monstro impiedosamente. Mais uma vez, ele começa a perder o controle da mente, mas Raphtalia vem ao resgate, ajudando-o a recuperar o controle. Ele começa a atacar os monstros em conjunto com os outros 3 heróis e consegue capturar o monstro em sua prisão de escudo. Então alinha as paredes da prisão com espinhos. Para finalizar o monstro, ele invoca uma donzela de ferro que o fecha, matando-o. Tanto Naofumi quanto Philo desmoronam de exaustão, mas antes que pudessem relaxar, outro devora-almas começa a emergir do chão, mas é instantaneamente morto por uma mulher desconhecida que pula no navio. Ela se apresenta como Glass e diz a eles que ela é a verdadeira chefe desta onda. Ela zomba dos heróis por serem fracos e diz que o único que é minimamente forte é o herói do escudo, irritando os outros que a atacam juntos, apenas para seus ataques serem completamente bloqueados. Ela então usa Lex para atacar todos de uma vez, derrotando todos com um único ataque. Naofumi fica impressionado com a força dela e instantaneamente usa uma de suas habilidades mais poderosas, a prisão do escudo. Esta habilidade, que conseguia prender facilmente até mesmo Motoyasu, foi destruída por Glass em 1 segundo. Raphtalia tenta atacá-la, mas é facilmente desviada, e então Glass usa sua magia de vento para atacá-la, que por sua vez é bloqueada por Naofumi. Em seguida, ele usa seu escudo de serpente e a ataca com veneno, mas novamente não tem efeito algum sobre ela. Fiddler tenta usar seu ataque rápido, mas, surpreendentemente, cada um de seus chutes é completamente bloqueado. Raphtalia tenta usar a distração a seu favor e ataca-a por trás, mas seus ataques são novamente bloqueados e sua espada é partida em 2 pedaços. Glass usa sua habilidade especial, Vento das 4 Estações, novamente, e para proteger seu grupo, Naofumi usa uma prisão de escudo defensiva, mas os ataques dela são tão fortes que ainda enfraquecem tanto Philo quanto Raphtalia. Quando tudo parece perdido, ele usa seu escudo de fúria, que afeta Philo também, que a ataca, mas seu ataque é novamente bloqueado e Glass acerta Philo com seu leque, ferindo-a. Naofumi corre em direção a ela e usa o escudo em chamas para incendiá-la, mas isso não tem efeito sobre ela. Ela usa uma de suas habilidades de longo alcance mais fortes, disparando um projétil contra ele, que ele tenta bloquear com seu escudo, mas ainda assim se machuca. Glass elogia suas capacidades defensivas e pede a ele que use seu ataque mais poderoso para tentar derrotá-la. Em um último esforço, ele usa sua prisão de escudo, seguido de uma donzela de ferro. Mas assim que a donzela de ferro se fecha, ela a quebra completamente, pousando de volta no convés ilesa. Ela começa a se preparar para outro ataque. Mas antes que pudesse fazê-lo, Naofumi disse a Raphtalia para usar sua magia de luz para cegá-la. Depois que ela é cegada pela luz brilhante, ele rapidamente pega Raphtalia e Philo, e então pula do navio, montando nas costas de Philo. Ela tenta atacá-lo uma última vez, mas ele se defende novamente, e como o tempo da onda termina, Glass é forçada a deixar este mundo. Naofumi visita a vila para inspecionar os danos feitos quando é chamado por um dos cavaleiros que o informa que ele foi convocado pelo rei. Ele é forçado a ir ao palácio, onde o rei o questiona sobre seus novos poderes. Naofumi, ainda irado com o rei, pede que ele se ajoelhe e implore pela informação, só então revelará o segredo, o que, claro, enfurece o rei, que ordena aos guardas que capturem Naofumi. Mas a essa altura, ele está tão forte que todos os guardas têm medo dele, e o deixam sair do palácio. Ele parte em outra jornada para visitar um reino onde os semi-humanos são tratados igualmente aos humanos para obter um aumento de classe, mas no caminho ele é parado por uma comitiva de cavaleiros junto com Melt. Ela se aproxima de Naofumi e implora para que ele volte ao palácio e reconcilie-se com o rei, pois se isso continuar acontecendo, o reino dele será destruído em breve.
Naofumi recusa o pedido dela e está prestes a se virar quando nota um dos guardas correndo em direção a Melt com a espada desembainhada. Ele rapidamente a empurra para o lado e bloqueia o ataque com seu escudo, percebendo que isso é uma tentativa de assassinato contra Melt orquestrada por sua irmã mais velha, Malte. Ele afasta o soldado, mas o soldado imediatamente começa a gritar que Naofumi sequestrou a pobre princesa Melt e ordena que os outros soldados o ataquem. Um grupo de soldados avança para atacá-lo, mas Raphtalia e Philo estão prontas para a defesa. Raphtalia para um dos soldados, bloqueando seu ataque antes de chutá-lo para longe, e então acerta rapidamente outro soldado. Philo, por outro lado, simplesmente salta no ar e se transforma em sua forma de pássaro gorducho, esmagando 3 soldados sob ela. Um grupo de soldados consegue passar por eles e atacar Naofumi, que usa seu escudo para se defender contra o ataque deles antes que Philo e Raphtalia cuidem do restante dos soldados, chutando-os para longe. Os soldados se levantam com um sorriso e começam a gritar por ajuda, antes de fugir, enquanto Naofumi impede Philo de persegui-los. Acontece, no entanto, que o rei conhece o poder da propaganda e usa as filmagens que gravaram da cena de luta, e as manipula para fazer parecer que Naofumi é um vilão, que junto com seus companheiros, tomou Melt como refém e matou os soldados também. Essa filmagem começa a circular por todo o país, e logo toda pessoa desenvolve um ódio profundo pelo herói Shirua. Rafaela vai a uma pequena cidade e percebe que eles estão anunciando sobre os crimes cometidos pelo herói do escudo. Até mesmo Naofumi testemunha os cartazes sobre eles colados em todas as paredes do cais. Ele retorna ao acampamento deles dentro da floresta, onde tira um pino de metal que pegou de um soldado capturado que se recusou a lhe contar qualquer coisa. Raphtalia responde que o broche pertence à igreja, que reza para o herói da lança, do arco e da espada, exceto para o herói do escudo, pois eles o odeiam. Ele ainda não entende como a igreja está envolvida e direciona sua raiva diretamente para o rei, dizendo a Melt que, por causa do pai idiota dela, eles estão em tantos problemas sem razão alguma. Melt tenta defender seu pai, mas é derrotada brutalmente por fatos e lógica dados por Naofumi. Ela lhe diz que sua irmã deve estar por trás disso, pois quer se tornar a rainha do país. Mesmo que ela seja a segunda na linha de sucessão, Naofumi aponta que mesmo que ela fosse quem quisesse matá-la, os soldados ainda estão diretamente sob o controle do rei, então definitivamente há algum envolvimento aqui. Melt apenas olha para o chão e diz a ele que deveria falar com o rei mais uma vez, e que ele é um homem genuíno que ouvirá seus apelos e provará aos outros que o herói do escudo não é uma má pessoa. Naofumi, no entanto, rejeita sua ideia e vai até a borda para olhar a área antes de voltar e perguntar a ela sobre seus planos daqui em diante. Ela responde que planeja voltar para o reino e falar com seu pai para fazê-lo entender a verdade. Mas Naofumi diz a ela que é uma ideia incrivelmente estúpida e que ela só vai acabar se matando antes mesmo de atravessar uma única milha. Ele diz a ela que ela pode acompanhá-lo se quiser, e assim ele pode mantê-la segura. Melt acaba concordando e ele diz a todos para dormirem, já que sairão cedo na manhã seguinte. Eles deixam a charrete na floresta, pois isso chamaria a atenção desnecessária, e começam a seguir a pé por terreno acidentado, passando despercebidos pelos inimigos antes de finalmente chegarem a uma área rochosa, onde Naofumi encontra um bom ponto de observação e uma caverna onde podem descansar confortavelmente. Ele diz a todos para entrarem e descansarem enquanto podem. Quando a noite cai, Metley pergunta a Naofumi por que ele odeia o pai dela, e ele responde que o odeia porque ele tem sido um idiota desde que ele chegou a este mundo. Ele explica tudo o que teve que passar por causa do rei e Malte, o que faz Melt pedir desculpas em nome deles e prometer que a mãe dela, a rainha e a governante atual deste país vão corrigir tudo para ele. Ele, no entanto, não diz nada em resposta e diz a todos para se levantarem, pois precisam seguir em frente novamente. Eles começam a se mover enquanto os guardas os procuram à noite, forçando-os a se esconder atrás de rochas e a andar com muito cuidado. Eles acabam sendo obrigados a caminhar em uma borda, e enquanto caminham, Melt acaba escorregando em uma das rochas e quase cai, se não fosse por Naofumi, que agarra sua mão no último momento, salvando sua vida. Isso, no entanto, acaba alertando os guardas sobre a posição deles, e eles são forçados a fugir, enquanto os guardas os seguem a cavalo até o fim do penhasco. Eles chegam a um beco sem saída, porém, e são forçados a se virar e enfrentar as forças inimigas que surgem ao ar livre. Acontece que os 3 heróis também foram convocados para capturá-lo, enquanto o herói do arco avança e ordena que Naofumi liberte a princesa imediatamente. Naofumi, no entanto, aponta que ele não a capturou, então não pode libertá-la. Melt adianta-se e diz aos outros heróis que não está sendo mantida refém pelo herói do escudo, e está com ele por vontade própria. Tanto o herói da espada quanto o herói do arco parecem surpresos, e começam a questionar-se se estão do lado certo. Mas antes que possam dizer algo, Malte aparece por trás e mostra o quanto é má, gritando que Naofumi tomou o controle do cérebro de Malte, e é por isso que ela está dizendo essas besteiras aleatórias. O herói da lança concorda imediatamente com ela, alegando que até mesmo Raphtalia e Philo devem estar sob um feitiço de lavagem cerebral, embora todas as 3 garotas recusem essas alegações, dizendo-lhes que não estão sob nenhum feitiço.
Ren, o herói da espada, pergunta a Naofumi se ele tem alguma prova de que as meninas não estão sob seu controle antes de lhe dizer para entregar Melt. Naofumi olha para ele enquanto Ren lhe diz que vão conduzir uma investigação adequada para descobrir se essas alegações são reais ou não, e por um momento, Naofumi até considera entregar Melt a Ren, mas então Melt agarra seu Quirks e diz silenciosamente que, se ele a entregar, Malt provavelmente a matará e culpará algum tipo de acidente por isso. Ren novamente exige que Naofumi entregue Melt, mas Naofumi se coloca à frente dela e diz a Ren que não vai entregá-la, pois ele não confia em Malt de jeito nenhum. Ele olha para Malt e afirma que ela está tentando matar a irmã mais nova para poder usurpar o trono para si mesma. E ele não pode deixar que alguém tão desprezível como ela seja a governante de um lugar tão bonito. Com isso, Philo se transforma em seu eu de pássaro gordo, antes de carregar seus companheiros nas costas e correr pelos guardas antes de saltar no ar com a ajuda dos escudos de ar de Naofumi. O herói da lança, no entanto, parece estar preparado para algo assim, e lança uma algema mágica em Philo, que se prende à sua perna e ela se transforma de volta em sua forma humana, fazendo todos eles caírem no chão. Malt caminha até a borda do penhasco e lança um sinalizador roxo no céu, chamando por mais reforços enquanto o herói da lança agarra Philo, dizendo a ela que a libertará da magia de Naofumi para que ela possa viver com ele em vez disso. Melt, no entanto, fica furiosa e carrega um poderoso jato de água antes de lançá-lo em direção ao herói da lança, errando por uma pequena margem e dizendo que se ele não deixar Philo em paz, o próximo jato não vai errar. Malt fica irritada com isso e lança uma rajada de fogo nela, que é bloqueada por Naofumi, enquanto Ren e o herói do arco olham para ela horrorizados, dizendo para parar, caso contrário ela irá ferir sua irmã. No entanto, ela rosna para eles que foi ela quem atacou primeiro e bebe uma poção mágica, aumentando sua energia mágica, e começa a atacar Naofumi com uma série de bolas de fogo. Ele se defende de todos eles antes de dizer a Melt para recuar, e ativa seu escudo de raiva, ficando coberto por chamas vermelhas de raiva, chocando a todos enquanto Malt ordena aos cavaleiros reais que disparem flechas nele. No entanto, as flechas não têm absolutamente nenhum efeito sobre ele, pois simplesmente se queimam antes de alcançá-lo. Malt começa a carregar um ataque de fogo massivo, mas Raphtalia aparece atrás dela e a apunhala com uma espada astral, anulando sua magia. Philo também consegue se libertar e soca o herói da lança para longe, enquanto os guardas descem o penhasco em direção a Naofumi, apesar de Ren e o herói do arco ordenarem que fiquem parados. No entanto, Naofumi afasta todos eles e quebra a ponte de pedra estreita, criando um vão entre eles. Ele então olha para Ren e joga para ele o broche de metal da igreja que pegou de um soldado e diz para ele investigar sobre isso antes de fugir dali. Eles descansam na floresta, onde Naofumi usa sua magia para remover o grilhão colocado em Philo. De repente, no entanto, Raphtalia agarra sua espada ao sentir a presença de alguém, mas Melt a para enquanto uma mulher vestida de preto aparece perto deles. Melt diz a eles que a mulher faz parte de um grupo de espiões que sua mãe, a rainha, controla e que são amigos. A espiã diz a Naofumi que ele recebeu instruções para se encontrar com a rainha o mais rápido possível antes de desaparecer sem uma única palavra. Naofumi pega o mapa novamente e começa a planejar a jornada futura. Antes que consigam planejar adequadamente, no entanto, são forçados a sair da floresta enquanto Malt, a grande vadia, incendiou toda a floresta com flechas de fogo e fogo mágico para forçar Naofumi e seu grupo a sair. Eles imediatamente correm para fora da floresta, enquanto tentam permanecer no caminho para não se perderem. No dia seguinte, Naofumi entra em uma pequena cidade vestindo uma capa e obtém algumas informações de um vendedor ambulante, enquanto compra alguns suprimentos para a viagem. Ele descobre que Malt colocou a culpa de criar todo o incêndio florestal em Naofumi e autorizou uma busca em todo o país por ele e seus associados. Ele agradece e segue seu caminho, encontrando as garotas fora da cidade em uma floresta próxima, onde decidem o que fazer a seguir. Naofumi afirma que todos os caminhos foram completamente bloqueados e nenhum é mais fácil, então devem apenas ir até a rainha e torcer pelo melhor. Eles atravessam florestas e finalmente chegam a uma região diferente, onde encontram um grupo de semi-humanos cultivando nas terras agrícolas. Melt afirma que o reino deles ainda é muito discriminatório em relação aos semi-humanos, e se essa região está permitindo que os semi-humanos cultivem, então deve ser um dos seus amigos que é um excelente senhor que trata todos da mesma forma. Raphtalia fica inquieta com a conversa sobre racismo e informa a Melt que até mesmo sua vila foi invadida por um senhor gordo que matou todos os que não precisava e escravizou o restante para seu próprio benefício. Melt se sente péssima e pede desculpas por estar na família real e não fazer nada a respeito. Quando de repente ouvem o som de um estranho atrás deles. Naofumi se vira imediatamente totalmente alerta e vê um nerd alto com óculos, que lhes diz que até ele é contra o racismo. Antes que Naofumi pudesse dizer qualquer coisa, no entanto, ele cumprimenta Melt e a recebe em sua região. Acontece que esse nerd é o senhor desta região e um grande amigo de Melt. Ele os leva para dentro de sua mansão, onde explica que os rumores dizem que o herói do escudo é o responsável pelo incêndio florestal. Mas Naofumi imediatamente responde dizendo que tudo isso é um plano da Malt.
O nerd parece ser compreensivo, no entanto, e afirma que até ele teve um processo de pensamento semelhante. Ele também lhes diz que ouviu falar que Melty estava fugindo, então colocou guardas extras caso ela passasse por esta área. Melty agradece mais uma vez pela hospitalidade antes que ele traga uma porção de comida para eles, pois parecem famintos. A comida parece estar excelente, o que anima Philo, que começa a pular pedindo a Naofumi se pode começar a comer, mas ele diz para ela parar, alegando que ainda não confia no nerd. O nerd, no entanto, simplesmente sorri e se aproxima de Naofumi, pegando um pedaço de comida e comendo na frente dele, dizendo que a comida não está envenenada. Finalmente todos começam a comer e desfrutam de uma refeição farta que não tinham há vários dias. Philo diz a Naofumi que quer viver ali para sempre, mas ele diz que eles não podem ficar, terão que sair na manhã seguinte. Melty olha para ele e diz que pelo menos podem descansar por alguns dias, mas ele responde que cada dia que eles estão aqui, os coloca em maior risco de serem encontrados pelos inimigos. Ela olha para ele com uma carranca e diz que só queria descansar por alguns dias, mas Naofumi parece estar firme em sua decisão. Mais tarde à noite, todos vão para a cama e Naofumi parece estar olhando pela janela. Melty diz para ele descansar também, mas ele recusa a oferta, dizendo que precisa ficar de vigia durante a noite para garantir que nada estranho aconteça. Raphtalia, no entanto, se aproxima dele e diz para ele descansar enquanto ela faz a primeira vigia, e ele acaba concordando e vai para a cama enquanto Philo e Melty saem para explorar a área ao redor. Mais tarde à noite, Naofumi se levanta para vigiar, mas Melty diz para ele relaxar, pois ela não está com sono de qualquer maneira, então ela vai vigiar. No entanto, Naofumi se levanta e diz para ela descansar um pouco, e começa a observar pela janela, quando percebe que Raphtalia parece estar tendo um terrível sonho sobre sua infância e como eles foram capturados. De repente, no entanto, ele percebe que algo está acontecendo lá fora, e olha para descobrir que o Ned Lord foi capturado e está sendo escoltado para uma carruagem por um bando de soldados. Ele acorda Raphtalia e diz para ela se preparar, quando de repente uma empregada entra apressada no quarto, dizendo que o Lorde foi preso sob a suspeita de esconder o herói do escudo, e que eles precisam escapar da área o mais rápido possível. Eles começam a correr pelos corredores, tentando encontrar Philo e Melty, enquanto a empregada os leva até a cozinha e os esconde em um armário antes de fingir lavar louça. Os soldados imediatamente entram e a agarram, perguntando onde está o herói do escudo. Felizmente, Melty chega na hora certa e diz para soltarem a pobre criada, apresentando-se como a princesa do reino. Os guardas param imediatamente quando de repente um senhor gordo entra na sala e a cumprimenta, afirmando que estava preocupado com a segurança dela. Assim que Raphtalia viu o senhor gordo, ela ficou extremamente tensa e estava prestes a alcançar sua espada antes que Naofumi a agarrasse e dissesse para não fazer nada estúpido. Melty diz ao senhor gordo que ele precisa retirar todas as suas tropas desta mansão imediatamente porque o herói do escudo não está aqui. Ela afirma que o herói do escudo a deixou aqui e fugiu porque sabia que os soldados estavam vindo atrás dele. E ela diz ao gorducho que quer que ele a leve até o rei para que ela possa falar com ele sobre este assunto. O gordo lord se inclina e diz a ela que deve voltar para o lugar dele, e então eles partirão para o reino no dia seguinte. Com isso, ela é escoltada para fora da cozinha, salvando tanto Naofumi quanto Raphtalia. Mais tarde, quando todos os soldados foram embora, eles saíram do armário e começaram a procurar por Philo, mas não conseguiram encontrá-la, não importa quanto gritassem. Eles começam a ficar assustados quando Naofumi decide que isso é o suficiente, e grita com todas as suas forças por Philo, mandando-a se mostrar imediatamente. De repente, ouvem um som de grito alto e finalmente encontram Philo escondida no sótão, rolando no chão por causa da dor. Naofumi pergunta por que ela não estava se mostrando, e ela responde que Melty mandou ela se esconder no sótão e não sair, não importa quem chame seu nome. Naofumi fica aliviado por ela estar bem, e informa Philo sobre o que aconteceu com Melty. Ela fica extremamente chateada e quer ir salvar Melty naquele instante, mas Naofumi diz a ela que precisam pensar antes de agir e elabora um excelente plano. Naquela noite, eles saem perto da mansão do Sr. Gordo e se escondem na floresta, tentando observar a área, quando percebem que toda a população de semi-humanos que pertence à região onde o nerd governa está se revoltando contra o Sr. Gordo, enquanto se reúnem na frente de seus portões com forquilhas, exigindo que seu senhor lhes seja devolvido. Naofumi decide aproveitar a situação e sobe nas costas da Philo antes de dizer para ela escalar as paredes do castelo. Eles entram e começam a correr direto para a mansão do Fatih quando são parados pelos guardas na área. Raphtalia imediatamente desce e usa sua espada para derrubar 3 dos guardas, enquanto Naofumi e Raphtalia correm para dentro, enquanto Philo protege suas costas, derrubando 2 dos soldados que os estavam seguindo. Mais tarde, Philo quebra a parede externa e também entra, enquanto Naofumi e Raphtalia são atacados por mais 2 guardas. Raphtalia cuida de um deles, enquanto o outro ataca Naofumi, que simplesmente bloqueia o ataque com seu escudo e usa seu escudo mágico de cobra para envenenar o guarda antes de lhe dizer que somente ele tem o antídoto, que dará se o guarda lhes disser a localização de Melty. O guarda obviamente obedece e Philo quebra a parede e entra na sala, onde esmagam um grupo de guardas e avistam Gordo perto de Metley.
Naofumi entrega um antídoto ao guarda, que imediatamente foge, enquanto o gordo pega Melt como refém, dizendo-lhes para ficarem no lugar ou ele matará a garota. No entanto, Naofumi simplesmente usa seu escudo de ar para criar uma parede entre ele e Melt, antes de Philo entrar com um chute massivo, derrubando-o. Philo traz Melt em direção a eles, enquanto o Lorde se levanta mais uma vez e Raphtalia começa a andar em sua direção, enfurecida além de qualquer medida. O Lorde pega um chicote e começa a chicotear Raphtalia, dizendo que ela é uma demi-humana imunda, mas ela não se abala e continua caminhando em direção a ele, antes de pegar sua espada e partir o chicote em 2 pedaços. O Lorde cai e começa a implorar por sua vida, enquanto Raphtalia coloca uma espada em seu pescoço, dizendo a ele que ele nunca deixou os semi-humanos viverem, não importava o quanto eles implorassem. Então por que ela deveria deixá-lo viver? Raphtalia se lembra de que quando a primeira onda chegou, toda a sua vila foi destruída, e os que restaram foram escravizados por esse pedaço gordo de lixo. Ela diz a ele que sabe como ele mantém os escravos dentro das masmorras e como tortura cada um deles para tentar obter lucro, e por isso ela nunca o perdoará. O Lorde Gordo parece surpreso e pergunta se Raphtalia é uma das escravas, e ela responde que também foi capturada junto com todas as outras pessoas de sua aldeia, e por causa dele, teve que ver todos serem torturados até a morte. Ela ergue sua espada mais uma vez para matá-lo, mas para quando ele começa a implorar por sua vida, enquanto Naofumi a chama por trás e diz que matar esse homem não trará paz para ela. Ela abaixa a espada, concordando com Naofumi, afirmando que se ela matasse esse homem, seria exatamente como ele. O gordo aproveita essa distração momentânea e imediatamente tira sua espada antes de tentar atacar Raphtalia. Ela, no entanto, estava preparada e bloqueia imediatamente o ataque dele, mas o pedaço gordo de lixo acabou apertando o braço ferido dela, forçando-a a soltar a espada. Ele tenta atacá-la, mas ela desvia e usa sua espada astral para apunhalá-lo no peito. Ele a chuta para longe e recua, escorregando no próprio chicote e acaba caindo pela janela até sua morte. Naofumi imediatamente corre até ela e diz que não foi culpa dela, e se certifica de que ela está bem, antes que o nerd entre na sala e pergunte se todos estão bem. Melt imediatamente corre em direção a ele e verifica como ela está antes de usar sua magia de cura nela. O nerd diz a eles que devem sair desta área o mais rápido possível, e todos se apressam para fora, mas antes de partirem, tem outro trabalho a cuidar. Raphtalia se posiciona em frente à entrada da masmorra e entra, respirando fundo. Eles passam por várias celas de prisão alinhadas com equipamentos de tortura, o que a faz lembrar do tempo em que era torturada ali ao lado de sua melhor amiga antes de ser vendida como escrava. Eles passam por muitas celas quando de repente encontram alguns semi-humanos ainda vivos dentro das celas. Um dos semi-humanos é um amigo da aldeia chamado Kill, que conhece Raphtalia, enquanto ela rapidamente vai até ele e o liberta de suas correntes. Ele olha para ela e imediatamente fica assustado, dizendo para se afastar, mas Raphtalia diz quem ela é, o que o deixa extremamente feliz. Ela diz a ele que trouxe o herói do escudo com ela, e Naofumi imediatamente vai até ele e usa sua magia de cura para curar todos os seus ferimentos. Raphtalia então pergunta feliz se sua melhor amiga ainda está na mesma cela, mas Kel permanece em silêncio. Raphtalia se levanta e avança em direção à cela onde foi prisioneira junto com sua melhor amiga e grita de horror ao encontrar o esqueleto de sua amiga, agora falecida, apodrecendo no chão. Ela começa a chorar por causa de sua própria fraqueza e incapacidade de salvar seus amigos, mas Kel diz a ela que ela o salvou e há mais algumas crianças deste calabouço hoje. Ela, entretanto, responde que não é melhor do que o Lorde Gordo, pois também é uma assassina que o matou apenas porque estava com raiva. Naofumi se aproxima dela e a abraça, dizendo que não é culpa dela e que o que aconteceu foi um acidente. Ele a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem, e então todos saem do calabouço. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, perceberam que o Lorde Gordo estava de alguma forma ainda vivo, e ele se ajoelha diante de um pilar de pedra, retira seu emblema da igreja e começa a entoar alguns feitiços. O pilar começa a brilhar e de repente um enorme dinossauro emerge dele, gritando a plenos pulmões, antes de esmagar o homem gordo até a morte e virar sua atenção para Naofumi. O monstro começa a causar estragos por toda parte, destruindo os edifícios e tentando matar o maior número de pessoas que quiser antes de começar a investir contra Naofumi, que corre junto com os outros, desviando dos ataques, e se esconde atrás de um edifício. Eles planejam o que fazer agora. De repente, no entanto, o monstro irrompe pelo prédio próximo, pronto para atacá-los quando de repente, Philo fica terrivelmente furiosa e corre em direção ao monstro, mesmo com Naofumi dizendo para ela não fazer isso. Ela salta no ar e acerta-o diretamente no rosto antes de subir em um prédio e se virar para outro ataque. Melt diz a Naofumi que eles não podem lutar ali porque muitos inocentes poderão se ferir. E ela também aponta que tanto a barriga de Philo quanto a do monstro estão brilhando rosa, o que significa que o monstro está atrás de Philo, e não dele. Philo vai atacar novamente, enquanto Naofumi diz ao nerd para levar as crianças demi-humanas e correr enquanto ele chama Philo e eles sobem nela para começar a fugir do centro da cidade.
Como esperado, o monstro começa a segui-los, enquanto ela pula de prédio em prédio, enquanto o monstro destrói tudo em seu caminho para segui-la. Eles finalmente escapam da cidade, enquanto o monstro atravessa os portões da frente, quando entram na floresta e começam a correr a toda velocidade, enquanto o monstro quebra todas as árvores em seu caminho para pegá-los. Lembra-me daquela cena de Jurassic Park. Enfim, eles finalmente chegam a uma clareira perto de um lago, e Naofumi diz a Filo para parar, pois este é o local perfeito para uma luta. Ele desce e prepara seu escudo enquanto se certifica de que todos estavam prontos para o que estava por vir. O monstro rompe as árvores e entra na clareira, correndo diretamente em direção a Naofumi, que imediatamente usa seu escudo aéreo para bloquear o ataque. No entanto, este truque não funciona, pois o monstro é muito forte e rompe seu escudo, e teria matado ele se não fosse por Filo, que avança e o ataca no último momento. Ela recua mais uma vez e avança para outro ataque, desta vez no peito do monstro. Melt decide participar também e usa sua magia de água para atacar o monstro, mas não parece ter nenhum efeito sobre ele. Raphtalia também entra na luta e corre em direção ao monstro antes de usar sua espada para golpear suas pernas, mas descobre que são duras demais para sua espada atravessar. Filo é a única que parece estar fazendo algum progresso enquanto pula e o acerta no rosto novamente, antes de Naofumi criar um escudo aéreo atrás dela para dar outro impulso, que ela usa para pular ainda mais alto, e com a ajuda do segundo escudo que ele colocou no céu, ela é capaz de dar um golpe massivo no monstro, mas não é suficiente. Raphtalia corre para atacar enquanto o monstro usa seus pés para criar um ataque massivo, o que faz com que as pedras dentro do solo voem em direção a Raphtalia, mas ela é uma garota ágil e desvia facilmente de todas. No entanto, o mesmo não pode ser dito de Naofumi, que é atingido pela cauda do demônio e é jogado para trás, mesmo tendo usado um escudo de ar para se defender. Ele se levanta mais uma vez e decide usar o escudo da fúria, já que não tem resistência ilimitada. Mas alguém em sua mente lhe diz para parar, e até mesmo Melt aponta que algo parece errado, pois toda a área fica coberta por neblina. Melt afirma que isso é um escudo mágico, que é uma magia de nível muito alto, especialmente considerando o quão enorme é o raio. E Raphtalia afirma que consegue ouvir um monte de passos vindo da selva. De repente, um grupo de filoliais LGBT entra na clareira através da floresta e cerca o monstro, capturando-o em um círculo. Naofumi tenta usar o escudo da fúria novamente, mas parece ter sido bloqueado pela voz, que mais uma vez diz a Naofumi para não usar esse poder. De repente, o lago atrás deles começa a se agitar e uma enorme sombra se forma, da qual um belo e enorme filolial emerge e voa para a terra em frente a Naofumi e os outros. Ela olha para eles e os instrui a se afastarem, antes de olhar para o monstro e exigir que ele entregue o cristal mágico que está dentro dele. O monstro, no entanto, simplesmente corre em direção ao filolial gigante, que simplesmente usa um chute para jogá-lo de volta. Pela primeira vez, o monstro parece ter se machucado, pois disparou furiosamente uma rajada de chamas massiva contra eles. A gigante filolial imediatamente usa um escudo que bloqueia as chamas, enquanto Naofumi usa seu escudo de ar para fazer o mesmo. Ela então decide terminar a luta inteira usando transmissão instantânea ao aparecer de repente atrás do monstro, e o monstro é cortado em pedaços enquanto cai no lago, sangrando. O filolial gigante então se volta para Naofumi e pergunta se ele é o herói do escudo. Ele diz a ela que é o único com um escudo, então ela pode parar de fazer perguntas tão idiotas, e ela pede desculpas antes de se transformar em uma bela garota com asas emplumadas nas costas. Ela se apresenta como Fitoria, a rainha filolial, e Melt imediatamente reconhece seu nome, afirmando que ela é lendária, pois foi criada por um herói séculos atrás. Naofumi e seu grupo se apresentam também antes de Fito lhes dizer para entrarem em uma carruagem, pois este não é um lugar onde devem permanecer por muito tempo. No entanto, Naofumi diz para ela esperar um pouco, pois ele precisa de um pouco do tecido do monstro para desbloquear novas formas em seu escudo. Mas Fito diz que ele não deveria fazer isso, pois ela já sente uma aura perigosa saindo do escudo, que ela pode não ser capaz de controlar. No entanto, Naofumi diz a ela que tem tudo sob controle e pega um pouco do tecido do dragão antes de entrar na carruagem. Filo usa sua magia para transportá-los imediatamente para as ruínas de uma cidade antiga, que parece estar desabitada há séculos. Naofumi diz para eles descansarem, mas Filo parece estar com fome, então ele decide pegar alguns ingredientes e preparar uma refeição substancial para eles. Enquanto come, no entanto, ele percebe que todos os outros filoliais estão olhando para ele, querendo um pouco de comida também. Então ele diz para pegarem um monte de pratos e ingredientes e cozinha para eles também, que imediatamente devoram tudo antes de caírem em um sono profundo. Naofumi olha para a fazenda KFC, pensando em quanto dinheiro pode ganhar na América, quando Fito chega atrás dele e diz que eles deveriam conversar. Eles vão dar um passeio onde ela lhe diz que não estava lá para lutar contra o monstro e só veio porque ouviu que seus subordinados encontraram uma candidata adequada para o título de próxima rainha de Felolio. E essa é a única razão pela qual ela veio. Ele pergunta por que Filo está crescendo de forma diferente dos outros filoliais, e ela responde que qualquer filolial que é criado por um herói tem capacidade de se tornar a próxima rainha filolial.
E porque ele a tem criado desde a primeira vez que ela saiu do ovo, ela já é super forte, mesmo sendo muito jovem. Ela pede para ele contar tudo o que tem acontecido, e uma vez que ele conta tudo, ela parece estar desapontada, alegando que os 4 heróis deveriam matar as ondas de inimigos e não brigar entre si. Naofumi responde que ele não tem nada a ver com isso, já que é ele quem está sendo encarcerado, mas ela responde que não importa, pois as pessoas ainda estão morrendo por causa das lutas deles. Ela diz a ele que o reino deles já cometeu um grande erro, pois não deveriam ter convocado todos os 4 heróis, já que cada reino deveria receber um herói para defender seu povo, mas o novo rei acabou chamando todos os 4 heróis para si. Ela diz a eles que não dá a mínima para os humanos, mas prometeu ao herói que a criou que irá garantir a proteção do mundo. No entanto, ela diz a ele que se os 4 heróis continuarem a lutar entre si, o mundo está acabado. Ela olha para ele e diz para ele se reconciliar com o resto dos heróis e salvar o mundo do fim, mas Naofumi responde que já tentou e não acha que os 4 heróis possam trabalhar juntos. Fito, no entanto, levanta-se irritada e diz a ele, com raiva nos olhos, que se os 4 heróis não se organizarem para salvar o mundo, ela matará todos os 4 para que possam invocar novos heróis. Na manhã seguinte, todos se sentam para tomar café da manhã, com seus filoliais ao redor deles, quando de repente, Fita se aproxima da mesa, e enquanto Melt diz para ela se sentar e comer algo, ela simplesmente olha para ela e usa sua magia para encapsulá-la em uma prisão de ar, e quando Melt tenta tocar, ela corta os dedos. Geato então leva Melt a um ponto mais alto e diz a Naofumi novamente que ele precisa se reconciliar com os outros heróis e ajudar a salvar o mundo, mas Naofumi se recusa, alegando que já morreu várias vezes e que não vai ser culpado por algo que nunca fez novamente. Furuta olha para ele e diz que é seu dever reunir todos os 4 heróis, já que só eles podem ajudar a proteger as pessoas neste mundo. Mas ele recusa imediatamente, dizendo a ela que também não sente muito amor pelas pessoas deste planeta, já que tudo o que fizeram foi culpá-lo por crimes que nunca cometeu. Ela olha para ele com raiva e responde que, se essa é a decisão dele, então ela vai matá-lo e ao resto dos 4 heróis também, para que possam conseguir novos. E Naofumi simplesmente pega seu escudo e diz a ela que pode tentar matá-lo, mas ele não vai sem lutar. Ele tenta usar seu escudo de fúria, mas novamente Faedo acaba bloqueando-o e diz-lhe que se ele não vai se reconciliar com o resto dos heróis, isso significa que ele está confiante nas habilidades de sua equipe para defender o mundo sozinho, e ela vai verificar isso. Naofumi se prepara para uma luta, mas ela diz a ele que já sabe o quão forte ele é e quer lutar contra a Filo. Ela diz que terá uma luta 1 contra a Filo e se conseguir derrotá-la, deixará os heróis viverem por mais um tempo para ver se conseguem vencer as ondas, mas se ela perder, os heróis serão mortos. Filo se anima e pergunta a ela se também libertará Melt se ela for derrotada, e Fito concorda. Ela diz a Filo que irão lutar em sua forma humana e não serão auxiliadas por ninguém. Filo imediatamente coloca suas luvas e está pronta para a luta enquanto Fito desce na frente dela e cria uma cúpula mágica ao redor delas para evitar interferências. A luta começa e Filo imediatamente parte para o ataque, saltando no ar antes de tentar chutar Fito. Mas, para sua surpresa, Fito se desvia elegantemente, esquivando-se facilmente do ataque antes de jogá-la para cima. Filo tenta recuperar o equilíbrio e usa suas asas para voar, olhando para baixo para começar outro ataque, mas fica chocada ao ver que não há ninguém lá. De repente, Rafalia grita para ela olhar para trás, mas antes que ela possa ver, Fito acaba atingindo-a nas costas, fazendo-a ser lançada ao chão, onde aterrissa com um estrondo. Ela se levanta novamente, toda machucada e ferida, e decide correr de novo, mas Naofumi diz para ela parar de correr cegamente e usar o cérebro. Ela para por um segundo, e usa um ataque mágico que cria um tornado massivo direcionado a Fito. Mas a rainha Filóia é a rainha por uma razão, e imediatamente usa sua magia de anulação para acabar com o ataque mágico dela, jogando Filo para longe, antes de correr até ela e socá-la contra as pedras. Você derrota a rainha. Naofumi decide tentar libertar Melt de sua gaiola e se aproxima dela furtivamente, enquanto Filo está deitada no chão, ferida. Ele diz a Melt que vai usar seu escudo para libertá-la, mas Fito o percebe e lança uma explosão mágica em sua direção, que o joga contra a parede, mesmo ele bloqueando com seu escudo. Filo olha para Naofumi e pergunta se ele está bem, mas Fito aproveita a oportunidade para dar outro tapa na cara dela. Ela começa a insultá-la, afirmando que Naofumi se machucou só porque tentou salvar Melt, porque ela é fraca e não consegue salvar Melt sozinha. Com os olhos cheios de lágrimas, Filo corre até ela com raiva, mas Fito desvia de sua tentativa patética de soco, e diz que ela não conseguiu derrotar o monstro ontem, então como ela será útil para o herói do escudo, antes de dar um tapa nela e jogá-la no chão novamente. Filolo se sente péssima por sua fraqueza enquanto fica ali ofegante, mas Naofumi grita para ela que está bem e que acredita nela. Então ela deve derrotar essa rainha filolial aqui e agora. Isso lhe dá uma inspiração e ela se prepara para um ataque e salta no ar antes de avançar em direção a Fito.
Fito simplesmente usa um escudo para bloquear o ataque dela, mas Filo continua pressionando e usa um novo ataque mágico em forma de uma garra dourada muito poderosa, que ela usa para atravessar a barreira e acaba arranhando Fito na bochecha antes de cair. Fito fica surpresa com a determinação e força dela, já que conseguiu arranhá-la e mesmo assim se levanta e caminha em direção a Fito antes de tentar socá-la novamente no ombro, mas desmorona de exaustão. Fito a olha com um sorriso e diz que a luta acabou e que Filo é a vencedora por ter conseguido ao menos arranhá-la. Com isso, ela liberta a Melt, que corre até ela e abraça Filo, seguida por Raphtalia e Naofumi, que também a parabenizam pelo incrível espetáculo de tenacidade contra a rainha Filolial. Ela cura Filo completamente antes de dizer que ela superou sua prova com sucesso e tira uma tiara de seu traseiro antes de pedir a Filo para se ajoelhar em frente a ela. Ela então coloca a tiara na cabeça de Filo, afirmando que ela será a sucessora de Fito e será a próxima rainha Filolial. A tiara desaparece e uma mecha de cabelo aparece naquela posição, o que Filo não gosta. Então ela tenta tirar, mas outra cresce imediatamente. Fito diz para ela se acostumar, pois isso significa seu status como a próxima rainha. Naofumi verifica seus atributos e percebe que ela cresceu em seus atributos e ficou muito mais forte. Ela então se move em direção a Naofumi e lhe dá um de seus fios de cabelo, o que imediatamente desbloqueia muitas mais funcionalidades do escudo, algo pelo qual ele é grato. Ela se volta para Melt, que lhe diz que sempre quis dar uma volta em uma rainha Filolial desde que era jovem, e Fito concorda, levando-a para um passeio pela floresta. Depois eles têm uma grande celebração na qual coroam Filo como a sucessora da rainha Filolial. Dançam e comem até cair em um sono sem sonhos. No entanto, Naofumi não está com sono, e vai olhar a lua quando é abordado pela rainha Filolial, que inicia uma conversa com ele. Ela diz a ele que deve falar com os outros heróis, mas em vez de impor sua vontade sobre ele como minha ex-namorada, ela começa a falar com ele sobre seus sentimentos como minha psicóloga. Ela pergunta a Naofumi se ele sequer tentou limpar seu nome, mas ele responde que não, e Fito faz um bom ponto, dizendo que isso o faz parecer ainda mais culpado. Naofumi finalmente cede e diz a ela que tentará falar com os outros heróis e fazê-los unir-se para que possam derrotar as próximas ondas, mas ele não pode realmente prometer nada. Ela olha para ele com um sorriso e diz que espera grandes coisas dele, já que ele trouxe à tona a nova rainha Filolial, e qualquer homem que possa fazer isso é um homem muito bom. Ela então diz que estava falando sério, e que se os heróis não puderem derrotar a próxima onda, ela os matará todos. Ele pergunta se a próxima onda será realmente tão difícil, e ela responde que sim. Ele diz a ela que terá que usar seu escudo de raiva com mais frequência, então ela olha para ele preocupada, mas dá um suspiro profundo e usa sua magia na armadura dele. Ela diz a ele que reforçou sua armadura para que o escudo de raiva o afete menos, mas ainda é muito perigoso, e ele deve usá-lo somente quando absolutamente necessário. Com isso, ele agradece a ela, e ela deita em seu colo uma última vez enquanto lhe conta que até foi criada por um herói do escudo. Filo o leva a um novo local, transportando-os instantaneamente junto com uma nova carruagem, e diz a Naofumi que estão perto de um herói e que ele deve ir até ele e falar com ele uma vez para que possam lutar juntos em vez de lutar entre si. Naofumi não responde realmente enquanto todos sobem na carruagem, enquanto Filo os puxa alegremente. Eles chegam a uma terra próxima, que parece estar bem fortificada, enquanto a observam das colinas. Ele olha para o mapa e pensa consigo mesmo que pode simplesmente contornar a área sorrateiramente e evitar qualquer confronto, mas lembra-se das palavras de Fito, então decide que eles irão direto até o portão e falarão com qualquer herói que estiver no comando aqui. Até Melt concorda com isso, surpreendentemente, mesmo que ela fosse a que estava lhe dizendo para evitar qualquer confronto a todo custo. Eles finalmente começam a cavalgar direto até o Cast. Quando os guardas os notam, chamam imediatamente pelo herói encarregado. O herói acaba por ser ninguém menos que o herói da lança idiota, que é o pior herói que Naofumi poderia ter pedido, já que ele tem uma bola e 0 cérebros. Ele está na frente deles com um pequeno batalhão de tropas, enquanto Naofumi começa a ter dúvidas sobre falar com esse idiota, mas decide que é tarde demais para voltar atrás, então se aproxima dele antes de dizer que está aqui para falar. Motoyasu, o herói da lança, no entanto, parece estar agindo de forma diferente ao olhar para ele com raiva profunda e dizer que não tem nada para falar, e tenta apunhalar Naofumi, que imediatamente bloqueia o ataque com seu escudo. Raphtalia imediatamente se prepara para lutar, mas Naofumi a impede, dizendo para ela recuar. Motobiasu olha para ele com desgosto e diz que ele é uma criatura desprezível por lavar o cérebro dessas mulheres para ficarem com ele, e usa um golpe de lança trovejante que Naofumi bloqueia, mas é empurrado um pouco para trás. Ele diz a Motoyasu que está ali para conversar e não para lutar, mas Motoyasu é um caso perdido, pois não o escuta e imediatamente usa outro ataque massivo em Naofumi, que usa toda a sua força para bloquear. E até Filo é forçada a usar um escudo de ar para se proteger e proteger os outros.
Naofumi grita para ele desacelerar e pergunta por que ele está tão irritado. Isso deixa Motoyasu ainda mais furioso, pois ele culpa Naofumi pela morte de Ren e Itsuki, o herói da espada e o do arco. Naofumi responde dizendo: "Devo matá-lo também? Tenho sido um homem muito ocupado." Motoyasu fica ainda mais irritado e tenta acertá-lo com sua lança mais uma vez, mas Naofumi obviamente bloqueia o ataque novamente antes de empurrá-lo para trás. Mas Motoyasu vem com outro ataque que é bloqueado. Mas antes que Naofumi possa dizer mais alguma coisa, Motoyasu o ataca novamente, quase matando-o ao esfaqueá-lo na cabeça. Isso o faz perceber que Motoyasu está extremamente sério e está lutando para matá-lo agora mesmo. Eles entram em outro confronto enquanto ambos recuam novamente, enquanto Melt diz a Motoyasu para parar e diz a ele que Naofumi não fez tais coisas. Isso deixa Motoyasu ainda mais irritado e ele começa a falar mal de Naofumi novamente, chamando-o de porco por controlar uma princesa. De repente, a maior vadia deste mundo chega por trás de Motoyasu e começa a despejar besteiras sobre como o herói do escudo é um demônio. Mal e como ele matou os outros heróis para se vingar de Motoyasu e do reino. Malt imediatamente usa sua mágica para criar uma jaula elétrica ao redor deles, que é completamente impenetrável, mas um homem sábio uma vez disse: impenetrável. Naofumi diz a ele mais uma vez para pensar com sua própria mente, mas Motoyasu é mais burro que uma pedra e o ataca mesmo assim. Naofumi o empurra para trás após bloquear com o escudo e então usa sua prisão de escudo para capturá-lo. Motoyasu, no entanto, também cresceu em força e imediatamente rompe com ela, surpreendendo Naofumi. Philo decide intervir, mas Malt imediatamente diz para ela recuar, antes de usar a sua magia para criar uma enorme bola de fogo no céu, que atira contra eles. Mas Melt imediatamente usa um escudo de água que absorve o fogo e os protege de qualquer dano. Isso dá a Philo a abertura que ela estava procurando, enquanto ela salta em direção a Motoyasu, tentando atacá-lo com suas garras, mas é repelida. Ela avança para um ataque aéreo novamente, mas um dos membros da equipe de Motoyasu usa uma magia de ar contra ela, que ela consegue desviar mudando de volta para a forma humana, e desvia também do ataque de Motoyasu, antes de pular novamente nele com suas garras douradas e desferir um combo de 3 golpes, ferindo Motoyasu um pouco, mesmo ele tendo bloqueado. Ele diz a Philo que realmente gosta dela, mas se ela não conseguir sair do controle de Naofumi, ele pode ter que machucá-la também, e com isso ele avança para um golpe, que é facilmente bloqueado por Naofumi, que o empurra de volta, irritando-o. Motoyasu usa um ataque especial, causando uma explosão mágica de cima, que ele bloqueia novamente antes de Motoyasu usar uma série de golpes de lança, que também é bloqueada pelo herói Shiro. Finalmente, Motoyasu decide usar um combo e utiliza as habilidades mágicas de fogo e ar de seus companheiros para combinar com sua lança e atira em Naofumi, que usa toda sua força para tentar bloquear o ataque. Raftalia tenta ajudá-lo, mas um dos membros da equipe de Motoyasu imediatamente dispara um tiro de ar nela, que é bloqueado pela magia de água de Melt, e que também anula a magia de combo deles. Naofumi olha para Raftalia e percebe que até eles podem criar um combo assim, e ela concorda com isso. Motoyasu avisa Raftalia que não vai se conter e a machucará se for preciso, mas ela não tem medo. E corre até ele com a espada em punho. Ela salta para um ataque, mas desaparece quando de repente, um escudo como um fantasma aparece à sua frente e engole Motoyasu. O escudo suga o poder de Motoyasu, o que o deixa irritado enquanto corre em direção a Naofumi para dar uma investida. Mas ele facilmente desvia e agarra sua lança antes que Philo o chute para longe. Aproveitando essa distração, Raftalia se aproxima de Malt e a corta com sua espada astral, drenando sua magia. Toda a equipe de Motoyasu está cansada e de joelhos agora, então Melt e Philo decidem acabar com eles usando suas habilidades combinadas. Melt usa sua magia de água enquanto Philo usa sua magia de ar, criando um tufão que inunda a equipe de Motoyasu, derrotando-os completamente. Motoyasu, no entanto, levanta-se mais uma vez, afirmando que não importa quantas vezes ele caia, ele vai se levantar para lutar contra Naofumi, mas no meio de suas besteiras, Raftalia sente que algo está errado. Philo sente isso também, pois rapidamente chuta Malt e as outras 2 garotas em cima de Motoyasu antes de aparecer atrás de Naofumi novamente. Raftalia percebe que todos os soldados que estavam presentes momentos atrás desapareceram, deixando-os sozinhos, mas Philo interrompe seus pensamentos gritando para Naofumi usar seu escudo de fúria e criar o máximo de escudos protetores sobre eles possível. Isso o confunde, mas ela diz para ele fazer o que ela manda, pois algo ruim vai acontecer e ela pode sentir isso. Ele imediatamente muda para seu escudo de fúria e cria uma prisão de escudos ao redor deles. Isso, no entanto, não é suficiente, pois ela disse a Naofumi para usar mais escudos de ar acima disso. Então ele imediatamente ativa mais 2 escudos de ar e depois espera. De repente, do céu, um feixe gigante de energia cai sobre eles, rompendo ambos os escudos de ar e até mesmo rompendo a prisão de escudo, deixando apenas Naofumi para proteger todos desse desastre. Naofumi usa toda a sua energia para tentar segurar o feixe e é bem sucedido em impedi-los de morrer, salvando cada um deles enquanto o feixe deixa uma cratera gigante ao redor deles.
Ele cai de joelhos de exaustão quando de repente um som de palmas é ouvido, e eles se viram para ver que o Papa da igreja está lá enquanto parabeniza Naofumi por ter sobrevivido a esse ataque, já que, segundo ele, tanto o herói da espada quanto o herói do arco falharam em fazer isso. Motoyasu olha para ele incrédulo, perguntando se a igreja foi responsável pelo assassinato dos dois heróis, e o Papa confirma suas acusações. Malte grita com o Papa dizendo-lhe que ele poderia tê-la ouvido e é o herói do espírito, mas ele responde que ela é uma mulher astuta que ordenou à igreja que colocasse toda a culpa no herói do escudo. Então é isso que eles fariam. Eles vão matar todos eles e depois colocar a culpa no herói do escudo. Naofumi pergunta por que ele está fazendo isso, e o Papa responde que desde que os heróis chegaram a este mundo, eles só criaram problemas para eles, então preferem destruir os heróis junto com a família real e governar eles mesmos. Com isso, ele tira uma espada dourada e a aponta para eles, enquanto Melt lhe diz para ter cuidado com aquela espada. O Papa mira a espada neles e dispara um poderoso feixe, que Naofumi usa seu escudo para bloquear completamente. O Papa elogia sua força, antes de transformar a espada em uma lança, para o choque de todos. Melt diz a eles que a arma na mão do Papa é a réplica de todas as armas cardinais, e é um dispositivo muito forte que foi escondido por séculos. O herói da lança se levanta e começa a falar um monte de bobagens justas que irritam todos ao redor. Enquanto Melt diz a eles que a arma está consumindo muita mana, que está sendo retirada dos seguidores que estão atrás dele. Motoyasu usa sua lança imediatamente sem pensar e dispara um ataque contra o Papa, o que obviamente não tem efeito nele, pois há uma barreira ao seu redor. Motoyasu então se vira para Naofumi e diz que eles precisam trabalhar juntos, antes de usar a habilidade combinada da magia do ar e da magia de fogo de Malte para lançar um ataque contra o Papa, mas quando a poeira baixa, é revelado que não houve efeito algum no Papa. Motoyasu tenta um último ataque e lança um enorme feixe de energia no Papa, que é mais uma vez bloqueado pela barreira mágica. E depois disso, o Papa avança e diz a eles que agora é a sua chance de atacar e usa um único golpe de sua lança para criar fogo ao redor do grupo. O Papa ri deles e diz que pode matá-los quando quiser, e Naofumi percebe que ele está certo, pois não tem energia suficiente para bloquear outro ataque de força total. Motoyasu chora sobre como o Papa está trapaceando enquanto o Papa se prepara para outro ataque. Felizmente, no entanto, uma série de ataques mágicos muito fortes voa na direção do Papa, que tenta bloquear com sua barreira, mas não consegue, pois sua barreira quebra e ele se machuca um pouco. Naofumi se vira e fica chocado ao ver Itsuki e Ren, ambos de pé no topo, ainda bem vivos. Os dois descem dentro da cratera, não sei porquê, mas Ren avança e usa um ataque de espada energética mais uma vez, que o Papa bloqueia com sua barreira, usando muito de sua mana. Itsuki também usa seu arco para atirar algumas flechas mágicas, mas a barreira é forte o suficiente para se defender delas também. Motoyasu pergunta a eles como estão vivos e eles revelam que depois que Naofumi lhes deu uma dica sobre o segredo da igreja, começaram a pesquisar e investigar sobre isso. Quando foram direcionados para uma montanha fechada, a igreja tentou matá-los com uma explosão mágica. No entanto, os espiões da rainha chegaram primeiro até eles e puderam informá-los com antecedência, o que salvou suas vidas. Os heróis pedem desculpas a Naofumi por todas as falsas acusações que fizeram contra ele antes de Ren e Itsuki decidirem formar uma combinação. Ren corre em direção ao Papa, desviando da muralha de fogo que ele estava criando, enquanto Itsuki usa uma explosão mágica muito poderosa que destrói todas as barreiras, dando a Ren caminho livre para atacar ao colidirem suas armas. O Papa é derrubado enquanto sua mana está se esgotando, enquanto Ren informa ao Papa que as forças da rainha chegarão em breve, então eles deveriam se render. De repente, todos os três heróis estão agindo como amigos, e Naofumi não gosta nada disso. Todos olham para ele com um sorriso e dizem que agora podem lutar juntos, mas ele não quer saber disso e manda-os se afastarem. Eles parecem estar chocados, mesmo depois de terem lhe causado tantos problemas. Então Naofumi os informa sobre o ato que cometeram, que o colocou em tantos problemas o tempo todo. Ele diz que não precisa deles para sobreviver e que ele e sua equipe podem se virar melhor do que os três juntos. Os três heróis começam a discutir entre si enquanto o Papa prepara uma grande explosão. Naofumi corre imediatamente para a frente e bloqueia completamente a explosão, antes de dizer aos heróis que vai trabalhar com eles desta vez porque fez uma promessa à rainha Filolial. Mas depois disso, seguirá seu próprio caminho mais uma vez. Todos eles se preparam para uma batalha massiva, mas o Papa simplesmente ri enquanto cria uma bola de cor avermelhada no céu que forma uma estrutura de cúpula ao redor deles, capturando-os dentro. Ele a chama de sua catedral e diz a eles que não podem escapar desse lugar por mais que tentem, enquanto um frio no estômago de Naofumi surge ao perceber que este pode ser o fim de todos eles. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!